Gente, ó, hoje a gente vai falar sobre contorno, pra que serve, como que faz, como é que a gente valoriza os nossos traços com o contorno. Eu vou explicar pra vocês que o contorno não é igual pra todo mundo. A primeira coisa que eu acho legal vocês repararem é que eu tô com base, tô com pó, tô com sobrancelha ajeitada, cílios, batom, rímel, né, delineado, mas eu não tô com blush, eu não tô com contorno, eu não tô com iluminador, eu não tô com nada disso, porque eu vou fazer o contorno aqui com você. Gente, olha, primeira coisa pra gente entender de contorno é que, mesmo que a gente não queira fazer um contorno muito forte, não queira afinar o rosto, não queira nada disso, todo mundo tem que fazer um contorno. Porque depois que a gente passa a base, depois que a gente passa o corretivo, o nosso rosto fica assim, chapado, branco, sem nenhuma sombra, perde todas as proporções, meu nariz fica parecendo maior do que já é, porque o nosso rosto perde a sombra. A base, ela é para uniformizar o rosto. Então, a cor, né, do rosto no caso. Então, como ela vai deixar tudo na mesma cor, se a gente não vier com contorno para poder ajeitar as sombras do nosso rosto, a gente fica sem nenhuma proporção. Tá legal? Então, o contorno ele serve para devolver as sombras do nosso rosto, às vezes para dar uma leve bronzeada, para afinar, por exemplo, o nariz, deixar a gente mais esmagrecida, se a gente quiser, mas é principalmente para devolver as sombras do nosso rosto. E aí a gente usa o contorno como assim, uma arma, né? Uma carta na manga, pra gente ficar assim, magrérrima, né? Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque não é igual pra todo mundo e não é todo mundo que pode fazer do mesmo jeito. Então, bora começar. Eu já te aconselho que, se você quiser, você já pode estar aí pegando um seu pincel. Porque eu vou falando aqui as características de cada rosto e o contorno, e se você quiser ir se identificando e acompanhando, você já vai fazendo também com o seu contorno, seu pincel. Então, nessa live eu vou usar um pincel. Já vou te explicar que o pincel que eu mais gosto pra fazer contorno é esse assim, que é chanfrado. Começa curtinho e termina maior. Porque essa parte aqui, que é maiorzinha, com o pelo mais longo, ajuda a esfumar o contorno. Então, às vezes, você fala, o meu contorno fica feio. Muitas vezes... Ai, soltando o coração, gente, que coisa linda! Muitas vezes, o seu contorno você acha que está ficando feio por causa disso, porque tá marcado. Então, esse pincel que tem o início mais curto e o final mais longo, já ajuda a deixar bem esfumadinho, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa para se entender de contorno, gente. Olha aqui e vai comentando. Você consegue ver que isso aqui é meio cinza? É um marrom meio acinzentado? Pode colocar aí de verdade. Você consegue ver que ele é meio acinzentado? Me diz se você vê. Me diz se você consegue ver que isso aqui é meio acinzentado e que isso aqui é meio alaranjado. Deixa eu passar aqui na mão. Lado a lado fica melhor pra ver, né? Ó, deixa eu tapar assim. Tá vendo que esse aqui é mais acinzentado e esse aqui é mais laranja? Então, o que acontece? Esse aqui, que é mais cinza, ele afina mais. Esse que é mais alaranjado, que é desse dedo aqui, ó, que é mais alaranjado, ele bronzeia. Ele bronzeia mais o rosto. Ele vai dar um corado, ele vai dar um bronzeado. Agora esse, que é mais cinza, peraí que vai ficar melhor. Esse que é mais cinza, ele realmente afina. Por quê? Porque ele é mais fechado. Então, ele realmente vai afinar o nosso rosto. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Se você não quer... Se você não quer, não. Quando a gente vai fazer, por exemplo, o contorno de nariz, que a gente realmente quer afinar, a gente não pode passar esse assim, porque vai ficar alaranjado e não vai dar o efeito de afinado que a gente quer, entende? Então, assim, pra afinar o nariz, pra diminuir a testa, a gente tem que usar esse, que é mais cinza, sabe? E aqui na bochecha, que a gente quer tanto afinar quanto dar uma bronzeada, a gente usa esse que é meio alaranjado, certo? Então, agora vamos de fato pro contorno. Vou pegar e vou fazer junto com você. Se você reparar, eu vou falar aqui porque tem gente que tem o traço bem parecido com o meu. Isso aqui meu é mais fundo, tá vendo? Ele já é naturalmente fundo. Então, ó, ele é fundinho. Aqui é mais alto, aqui é mais fundo e aqui é mais altinho, tá vendo? Que o meu rosto, ele faz assim. Pessoas que têm isso aqui naturalmente fundo, pessoas que têm o rosto muito fininho,
Pessoas que não têm o rosto muito redondo, elas não vão precisar de um contorno muito forte. Então, assim, é bom que você repare no seu traço, no seu tipo de rosto. Pega e repare em você. Seu rosto é mais arredondado? Você tem a bochecha maior? Isso aqui seu é profundo, é destacado ou não? Você tem que se fazer essas perguntas. Pô, isso aqui meu eu não tenho fundo nenhum. Isso aqui meu é normal, é tudo uniforme. Porque isso é que vai mudar o seu contorno, sabe? Aqui na hora da bochecha, que eu acho que é o contorno principal que a gente fala. Pra todo mundo, eu vou começar aqui a fazer. Pra todo mundo, isso é pra todo mundo. O que muda para as pessoas é a direção do contorno. Se ele vai vir aqui mais na diagonal ou se ele vai mais reto. O contorno, ele geralmente vai ser feito de duas formas. Ou ele vai vir nessa diagonal em direção à boca, ou ele vai vir assim mais reto em direção a esse meio de nariz e boca. Eu já vou dizer pra vocês para que casos, para que pessoas, para que formatos de rosto a gente faz isso. Mas o que acontece? De todo mundo, o contorno começa aqui, no cabelinho, aqui é costeleta, né, que chama. Bem aqui, nesse cabelinho é que o contorno começa. Então, todo mundo vai colocar o pincel primeiro aqui. É aqui que a gente começa colocando o pincel. É aqui que o contorno tem que ficar mais forte. O seu contorno não tem que ser forte aqui no centro do seu rosto. Ele tem que ficar forte aqui e vir clareando. Por isso que como é que a gente faz o contorno? A gente pega o produto, vai ser assim, na prática. A gente pega o produto, tira o excesso e as primeiras batidinhas do pincel para tirar o excesso de produto são aqui, ó, no cabelinho. Tá vendo que pintou? É aqui que a gente dá as primeiras batidinhas. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Você vai fazer o seu contorno assim. Vai pegar o seu pincel, vai vir aqui no contorno, vai tirar o excesso. A parte curta fica virada pra cá, pra sua orelha. E a parte longa fica virada pro centro do seu rosto. E as primeiras batidinhas para tirar o excesso de produto, você vai dar aqui no cabelinho. Só aqui, ó. Tá vendo? Pintou. Esse é o primeiro passo. Essa parte fica escura e aqui no centro vai ficando mais claro, para ficar um degradê e o seu contorno não ficar marcado. Se você olhar no espelho e ver que você tem essa região aqui marcadinha, ó, vou até parar de falar, marcadinha, igual a minha, é essa região, é essa linha que você vai seguir. Ah, Samara, eu vou pintar em cima dessa linha? Não, você vai pintar acima dela. Ó, a linha tá aqui, você vai pintar em cima, acima dela, no caso. Então, assim, às vezes o teu rosto já entrega o formato de contorno que você tem que fazer. Vamos lá. Se você tem um rosto redondinho, um rosto que é curtinho, achatadinho, um rosto que não tem esse profundo, então você vai pegar daqui do cabelo e vai vir em direção à sua boca, numa diagonal. O seu contorno vai ser assim, na diagonal, entende? Em direção à sua boca. Você vai fazer isso aqui com o seu pincel, ó. Aqui e vai descer. Tá vendo? Não é pra descer até aqui, não é pra chegar até a boca nunca. Eu acho que um contorno bonito fica bom, bem feito. Quando tem 3 dedos de distância da sua boca, certo? 3 dedos de distância. Então, assim, você vai parar o seu contorno aqui na sua bochecha, mais ou menos. Nunca grude na boca, gente. Fica muito feio quando a gente vê aquela marca, aquela linha vindo até a boca marrom. Não valoriza em nada o seu rosto, tira completamente as proporções, tá? Então, o que a gente faz? Pra você que tem o rosto redondinho, que não tem profundidade nessa região, que não tem essa linhazinha marcada, você vai fazer isso. Você vai vir com o pincel aqui do cabelinho e vai descer em direção à sua boca, deixando os 3 espaços, certo? Agora, você que tem o rosto mais longo, com o queixo mais pontudinho, que tem
o rosto muito magrinho, muito fininho, que você que é bem magrinha, tem o rosto fino, tem nariz fino, não tem bochecha muito marcada, então pra onde vai o seu contorno? O seu contorno vai ser mais reto, aqui ó, em direção a esse encontro aqui, do nariz com a boca, nesse meio aqui, nesse meio entre o nariz e a sua boca. Então você vai dar as suas primeiras batidinhas aqui e vai vir pra cá. A distância é a mesma, só que você vai vir assim. Ao invés de você descer pra cá, igual uma pessoa que tem o rosto redondinho, ou curtinho, ou sem essa profundidade, você que já tem esse profundo, você que já tem um rosto bem fino, você só vai estar devolvendo a sombra do seu rosto. Não vai tentar afinar nada. Então você vai deixar o seu contorno mais reto, tá bom? Esse é o principal. Então, repara. Tem o rosto arredondado, tem o rosto curtinho, tem uma bochecha bem proeminente, não tem essa profundidade marcada, então o seu contorno vai descer em direção à sua boca. Lembra de deixar os 3 dedinhos. Agora, caso você já tenha essa profundidade marcada, o seu rosto é fininho, o seu rosto é longo, tem o queixo mais pontudinho, então você vai fazer ele mais reto, em direção ao encontro do nariz com a boca. Perfeito? Vou pegar aqui um pouquinho mais de produto e vou fazer. O meu já tem essa profundidade, então eu não vou descer em direção à minha boca. Eu vou acompanhar essa profundidade, só que não pintando nela, pintando um pouquinho acima dela, porque isso vai ajudar a dar uma diminuída na minha bochecha, que às vezes fica aparecendo como Kiko. Normal, tudo bem, a gente se aceita. Tá bom? Então, ó, primeiras pintadinhas no cabelinho e o resto a gente vem trazendo aqui em direção ao encontro do nariz com a boca. Só que nunca grudando, tá vendo? Que são 3 dedinhos. Uma coisa que você tem que fazer, um movimento que você tem que fazer com o pincel. Deu as batidinhas, agora você vai fazer assim, ó, arrastando pra trás. Muita leveza no pincel. A gente segura daqui pro meio, não segura o pincel aqui. Se você segurar o pincel aqui e fizer, você tá botando muita força e aí vai ficar marcado e vai ficar feio. Você tem que segurar aqui no final do pincel, mão de princesa, de nojenta, bem levinha. E aí a gente puxa pra trás. Tá vendo? Eu acompanhei, olha, não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha a diferença desse lado, que já tá marcadinho, e desse lado, que não tá. Tá vendo que deixa mais profundo? Eu gosto sempre de tirar, assim, o excesso do pincel na mão e dar uma arrematada. Perfeito. A mesma coisa a gente faz do outro lado. Dá a batidinha no cabelinho e vem puxando pra trás. Não vem trazendo assim, porque senão vai ficar muito marcado. Tem que fazer mão de nojenta pra ficar o quê? Levinha, tá com nojo do pincel, mal quer encostar. Tá? Então, ó, puxando pra trás. Aqui, em direção ao encontro do meu nariz com a boca. Viu? Gente, é isso. É isso aí o contorno da bochecha. Samara, como é que a gente usaria esse contorno mais frio? É agora que a gente entra. Quem tem a testa assim avantajada como a minha, quem tem o nariz um pouco batatudo como o meu, a gente tende a querer fazer o quê? A diminuir a testa, a afinar o nariz. Então, o que a gente faz? Eu expliquei que esse contorno mais cinza, ele é o que realmente afina, certo? Então, é ele que a gente vai usar para diminuir a testa, para afinar o nariz. Então, o que a gente faz? Tira o excessinho assim na mão mesmo, porque a gente não é obrigada a ter um monte de pincel, tá legal? E vamos pro contorno da testa. Você que tem uma testa pequenininha, você não vai precisar contornar a sua testa. O que você vai fazer? Vai pegar o pincel assim, sujo, depois que você terminou de usar, e vai só dar uma varridinha perto do seu cabelo, pra não diminuir a sua testa e achatar seu rosto. Mas, como eu expliquei, todo mundo tem que passar um contorninho pra devolver as sombras, pra não acabar ficar parecendo que a sua testa é maior do que é, porque está sem sombra nenhuma. Então, você que tem a testa pequenininha, pega o pincel assim, sujinho, depois que você fez seu contorno,
e arrasta perto do seu cabelo. Agora, você que tem a testa assim avantajosa, igual a minha, a gente vai pegar o contorno, tira o excessinho e, ó, bem aqui perto do cabelo, a gente dá as batidinhas, contornando a testa mesmo. Mas é perto do cabelo que a gente dá as batidinhas. Tá vendo? Pertinho do cabelo a gente dá as batidinhas. E faz a mesma coisa do outro lado da testa. Perto do cabelo, dá as batidinhas. E prontinho. E é só seguir o formato da testa mesmo, gente. E ó, isso dá uma profundidade. Isso é percebido principalmente em fotos, entende? Ó, é só isso. Pertinho do cabelo, a gente arrasta e tudo certo. Sem mistério. Tá dando pra entender? O contorno da testa aqui não é nada demais. Não é nada muito coisa, tá legal? Não tem esse mistério todo que a gente acha que tem, tá legal? E aí, como é que a gente faz o contorno no nariz? Se a gente vier com esse pincel imenso pra poder coisar o nosso nariz, a gente vai deixar o nariz todo marrom, certo? Mas como eu sei que muita gente aí não vai ter um pincel menor, vou até pegar... Eu vou pegar o pincel menor que eu gosto. Ai, minha barriguinha. Vamos lá, ó. O pincel que eu gosto de usar pra fazer nariz é esse aqui, que é um pincel de olho mesmo, da Macrylan. É da Macrylan. É A09. É de olho, só que ele é achatadinho, tá vendo? Ele é bem achatadinho assim, amassadinho. Então isso ajuda a fazer uma linha retinha no nariz. Vamos lá. No nariz não pode ficar nada muito marcado. O nariz é o centro do nosso rosto. Se ficar uma coisa muito marcada, muito forte, vai dar pra perceber e aí vai ficar feio. Porque vai ficar marcado, vai tirar a proporção, vai ficar deformado e vai ser a primeira coisa que as pessoas vão reparar, tá? Se você já tem um nariz muito fininho, que eu sei que tem gente aqui que já tem um nariz bem fininho, o que que você vai fazer? A mesma coisa que quem tem testa pequena faz. Pega o pincel sujinho e só dá uma batidinha na lateral do nariz assim. Ó, amassa o pincel. Eu gosto de amassar desse jeito aqui, ó. Ó. Amassa o pincel e aqui no altinho, na lateral, dá uma batidinha. Isso pra quem já tem o nariz fino, que é só pra devolver a sombra do nariz. Perfeito? Perfeito. Pra gente que tem uma batatinha aqui na ponta, ou que o nariz é todo grossinho, a gente vai ter que estar fazendo assim um trabalho um pouco mais, né, um pouco mais trabalhoso. Como é que a gente faz, gente, ó? Pode ver que aqui em cima do meu nariz é mais fino e aqui embaixo é mais grosso. A intenção é deixar tudo numa mesma proporção. Onde que a gente passa o contorno do nariz? Se você pegar a sua mão aí agora e tocar o seu nariz aqui em cima assim, você vai sentir um osso. Você vai sentir um ossinho aqui em cima. Não é aqui do lado, é aqui em cima. Toca, faz isso. Faz essa pinça com o seu dedo e toca aqui em cima e sente o seu osso. Tá fazendo? Tem que fazer, tem que interagir aqui, me ajudar a movimentar essa live pra você entender. É nesse ossinho aqui, no ossinho aqui em cima desse lado e no ossinho aqui em cima desse lado, em cima do nariz, ó, o meu ossinho tá aqui, tá vendo? Então, é aí, em cima do ossinho, que você tem que passar o contorno. Muitas pessoas passam o contorno aqui, ó, nessa lateral. Cruz credo, do espírito derrubando as coisas, para. Muitas vezes eu vejo as pessoas passando o contorno aqui, ó, nessa lateral. Só que isso não afina em nada o nariz. Quando a gente passa o contorno aqui, dá a impressão do nariz até ser mais largo, porque vai parecer que o seu osso termina aqui. Então, não é nessa lateral que passa o contorno, é aqui em cima, no ossinho aqui de cima. Pega o pincel, eu não vou usar o pincel pequenininho, porque pode ser que você não tenha, então eu vou usar o pincel de contorno mesmo. Amassa o pincel assim, pega ele aqui no contorno mais frio, que é o acinzentado, e dá a batidinha assim. Assopra e ó,
Se eu passar o meu contorno até aqui atrás, eu vou afinar essa parte aqui demais e vou continuar sem a proporção. Então, você vai passar o contorno do seu nariz onde ele é mais grossinho, entendeu? No meu caso, é aqui da metade pra frente. Então, ó, aqui em cima eu vou dar a batidinha. Deixa eu diminuir a luz pra você enxergar. Ó. Tá vendo? É aqui em cima. Nunca deixe as duas linhazinhas do contorno se grudarem. Tá vendo? Duas linhas. Claro que eu não vou deixar assim marcado. É só pra você ver. Então, ó. Tá vendo onde a gente faz? É aqui em cima. Eu limpo o meu pincel. Limpa assim como eu mesmo. E, ó. Você pode pegar o seu pincel de pó. Se você achar que ficou marcado, no meu caso ficou marcado porque eu botei mais produto pra te mostrar como é que faz. Você pode pegar o seu pincel de pó. Eu só não vou levantar pra pegar pra não ficar saindo aqui da sua frente. Mas eu vou pegar esse pincel que tá limpo. E passa assim, ó, por cima do seu nariz. Pra tirar a marcação. Olha a diferença. É uma rinoplastia mesmo, gente, que a gente faz com maquiagem. Então, ó, não é aqui do lado. É aqui em cima. E nunca deixa essa linha do contorno grudar com essa linha. Tem que ficar esse espacinho em branco. Porque senão o seu nariz vai ficar todo manchado. A diferença é brutal, gente. Brutal. Eu espero que realmente tenha ficado mais fácil. Então, ó, se tiver ficado alguma dúvida, pode me mandar lá no direct. Samara, não entendi como é que faz isso. Eu gravo um vídeo explicadinho pra você. Eu vou dar o meu jeito pra te ajudar, viu? Pra poder te ajudar a acertar esse contorno, tá? Qualquer dificuldade que você tiver, pode me mandar lá no meu direct, pode me chamar aqui nas redes sociais. Espero mesmo que tenha te ajudado bastante essa live. Contorno não é nada demais, não é um bicho de 7 cabeças. Quer dizer, não é nada demais de fazer, mas a diferença que ele dá na maquiagem, ó, total. Tá bom, minha gente? Olha, um beijo, minhas lindas. Um beijão. Eu vou ficando por aqui, né? E ó, já sabe, me chama lá no direct pra qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Um beijo!